Agora sim, estamos aqui. Olá para você que está aqui me acompanhando, para você que está assistindo ao vivo e também para você que está assistindo a gravação. Tá começando agora o Rota de Tóquio Live The Reunion, momento da gente rememoriar, relembrar, como eu gosto muito de usar a palavra rememoriar, que eu não tenho a menor ideia nem se existe. Momentos das Olimpíadas e de tudo mais. Eu não vou participar sozinho, eu preciso chamar o Edson Júnior. Eu preciso ver como faz para colocar aqui. Ele que vai participar comigo através do Instagram da Primeira FM. E eu estou colocando aqui, mas eu não sei como é que faz. Vamos ver aqui. Digitei Primeira FM. Oh meu Deus, eu quase convidei a pessoa errada. Aqui apareceu Primeira FM convidando. Estamos aqui. Edson Júnior já está aqui. Enviou uma solicitação. Tá aqui. Já deu certo. Eu não sei como é que faz. Foi! Aê! Konnichiwa! Bom dia, Brasil. Boa noite, Tóquio. Não, ao contrário. Boa noite, Brasil. Bom dia, Tóquio. É verdade. Mas agora eu fiquei com inveja sua, viu? Ah, é? Por quê? Entretenha um povo aí que eu já volto. Ó, Então tá bom. Eu vi, Ó, pessoal, não sei. estamos aqui. Aqui, ó. Ué, tá travando a sua conexão, mas tudo bem. Aqui, ó. É uma medalha. Eu vi que você tá com um monte de medalha. Você tá com um monte de medalha. Aí no fundo eu tenho a minha medalha. É Olimpíada, né? A gente veio falar de Olimpíada, então eu achei legal preparar aqui, colocar aqui o meu fundo de medalha, minhas medalhas de fundo aqui, né? Minhas medalhas das corridas que eu disputei, ó. Essa daqui é a da meia maratona de São Paulo, foi a mais difícil. Mas a gente não tá aqui para falar das. Mas a gente não tá aqui para falar das minhas medalhas, né? A gente tá aqui para falar. Claro que estamos! Não, a gente tá aqui para falar das medalhas dos Jogos Olímpicos, fazer o resumão das Olimpíadas, né? Mas eu posso falar da minha medalha? Rapidamente? Pode contar. Olha só, para quem de São Paulo a sua medalha. Aqui, ó. Diretoria de Ensino Taquaritinga. Eu fui participar uma vez de um evento do programa Acesso Escola, né, que eu era monitor de informática na época, e aí tava tendo competição. Só que a competição era só para os estagiários da época. Eu não era estagiário mais, eu tava indo, tipo assim, receber uma homenagem em nome das pessoas que passaram pelo projeto, essas coisas, sabe? Então, teve gincana. Quem ganhava gincana tinha medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Sobrou medalha. Aí eu fui lá e peguei uma pra mim. Falei, posso levar embora? Parabéns. Ganhei uma medalha. Só que o mais legal é que eu podia escolher qualquer medalha. Só que a medalha de ouro era tão feia, mas tão feia, que eu peguei a de prata mesmo, que é bem mais bonita. Essa é a minha história da minha medalha. Mas, Edson Júnior, você, como um grande maratonista e quase um atleta olímpico, não, você... Quem disse? Quem sabe, 2024. É um sonho. Veremos. Não para competir. Jogos de 2024 vai ser pela primeira vez, a maratona vai ser aberta ao público. Né? Para quem quiser correr, pode se inscrever, né? Tem 3 anos para fazer juntar uma graninha aí, uma bela de uma graninha. Mas vamos lá. Vamos falar de Tóquio, né, Rafa? Vamos falar de Tóquio, porque terminou, infelizmente, para tristeza de muitos, né? Foi finalizado os Jogos Olímpicos. O que conforta é que daqui é um ciclo mais curto, né? 3 anos agora para Paris. E também daqui a pouco também tem Jogos Paralímpicos e a gente vai embarcar também, né? Na febre aí de novo, aí da madrugada, ficar assistindo também as competições. Mas foram jogos diferentes, foram jogos devido à questão da pandemia, obviamente, mas teve toda a questão de preparação de atletas, que foi muito prejudicada durante a pandemia. A gente viu pouquíssimos recordes caindo este ano. Tivemos N outras situações. Os jogos sem público, né, sem ninguém nos locais de competição. Isso foi muito triste, mas é a melhor participação da história do Brasil nos jogos. Né? É a melhor participação da história do Brasil nos jogos e acho que isso é importante da gente frisar, da gente falar isso daí. Né? A gente nunca teve aí o Brasil tão bem numa edição de Jogos Olímpicos como essa. Empatamos em números de medalhas de ouro com o Rio de Janeiro, dos Jogos do Rio, mas superamos o total de medalhas. Né? Já havia uma expectativa de superamos em uma da previsão do COB,
e acho que isso foi muito bom, foi muito positivo, né? E a gente começa até a pensar, né? Onde iria o Brasil, né? Onde estaria o Brasil se houvesse um melhor investimento em esporte, investimento em categoria de base, em descobrir aí novos atletas, descobrir talentos e tudo mais, né? Com certeza, Edson Júnior, até porque, né, eu tô aqui com a primeira. Separei algumas matérias, né, além dos nossos comentários, para a gente trazer aqui para o povo. É uma matéria que está no Terra, que ela diz o seguinte: estudo aponta fracasso, mesmo com recorde de medalhas, tá? Eu li a matéria, claro que eu não vou reproduzir aqui na íntegra, porque isso seria plágio. Se você quiser saber a matéria completa, entra lá no Google e digita Terra, estudo aponta recorde de medalhas, claro, para não ter problema aqui. Mas, em resumo, a matéria diz o seguinte: que quando você está falando de um país que foi recém-sede, né, das Olimpíadas, como aconteceu. Aqui ele cita os exemplos de Sydney, que o Sydney ele somou O Sydney não é um 17... rapaz, é uma cidade, é a Austrália. É Austrália. verdade. É verdade. A cidade de Sydney foi casa das Olimpíadas, né, em 2000. E aí a Austrália, o país somou 17 medalhas a mais na próxima edição. E ele conquistou, e a Austrália começou a ter uma média de 41 conquistas até o final de Tóquio. Também teve China, né, que a média subiu muito. Antes era 61 medalhas, e depois dos Jogos, né, de Pequim de 2008, foi para 95. E China terminou, acho que em terceiro lugar esse ano, né, Edson Júnior? Segundo. Segundo? Terceiro foi o Japão, né? Isso. Aí a gente tem também a Grã-Bretanha, que depois dos Jogos de Londres passaram de 40 medalhas para 66 lá no Rio de Janeiro. E aí, quando a gente. Por quê? Porque, como a gente já trouxe nos episódios do Rota de Toque, para você que não ouviu os episódios, né, anteriores, você que está ouvindo no podcast, você depois dá uma corridinha aí e vá ouvir os episódios antigos. Para você que está assistindo a gente na live, depois corre lá no Spotify e digita Rota de Toque, que você vai ouvir tudo que a gente falou, né? Mas para quem acompanhou a gente, sabe que a gente comentou que quando o país foi sede, ele aproveita todo o aparato, né? Ele pode aproveitar todo o aparato para treinar os seus atletas e, consequentemente, ele tende a ir melhor nas próximas edições, né, Edson Júnior? São duas situações. Ou o país vai muito bem na edição seguinte, porque aproveita todo o aparato, ou ele vai muito mal. Porque, geralmente, os países investem muito dinheiro para receber os Jogos Olímpicos. Não só em estrutura, mas também na performance dos seus atletas. E geralmente é um investimento que é feito, depois ele é cortado, ou ele diminui, ou ele é cortado. E foi o que aconteceu aqui, né, também com os atletas brasileiros, né? Para essa edição dos Jogos, o Bolsa Atleta estava pagando, foi cortado para muitas pessoas, diminuiu de valor, atrasaram o pagamento. A gente tem uma entrevista do Paulo Roberto de Almeida Paulo, maratonista, o único maratonista que concluiu a maratona dos Jogos Olímpicos, o único brasileiro que concluiu a maratona dos Jogos Olímpicos. Ele falou depois, olha, eu vou agradecer ao Bolsa Atleta, apesar de ele atrasar quase um ano, ele ainda é o que me mantém, é o que me ajuda a me manter, né? Disse o Paulo Roberto na oportunidade. Então, ou você tem aí um desempenho maior devido a toda a situação de apoio, ou você tem investimentos, você tem o pior desempenho. Eu acho que o desempenho do Brasil nesses Jogos Olímpicos, ele vem muito também, obviamente, vem tudo do desempenho do investimento realizado para os Jogos do Rio de Janeiro. É muito difícil. Os investimentos para os Jogos do Rio de Janeiro em atletas, eles foram muito... Eu acho que eles foram muito em cima da hora. Então, não deu assim tanto... Obviamente que ele deu um resultado legal no Rio de Janeiro, mas os frutos foram colhidos nesse. Eu temo pelo ciclo de Paris. As Olimpíadas de Paris, elas podem ser muito ruins para o Brasil depois de 2 desempenhos excelentes, né? A gente gostaria de ver o Brasil, na verdade, brigando lá no top 10, né, dos Jogos, né? Tentar ficar pela primeira vez na história no top 10. Este ano, o 12º lugar foi a melhor colocação do Brasil na história dos Jogos, mas seria interessante que ele conseguisse subir um pouco e, quem sabe, pintar num top 10. Eu acho que é muito difícil para Paris, até devido a essa questão de investimentos cortados, né? Investimentos foram interrompidos, não há nenhum tipo de expectativa. Nós não sequer temos hoje um Ministério dos Esportes, então para Paris pode ser que a situação fique um pouco complicada, mas o resultado que nós vimos este ano, com certeza, é fruto do investimento realizado
os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro prosseguiu, né? Não podemos dizer assim, foi uma continuação. E, assim, uma coisa também que a gente pode colocar, até você tem mais conhecimento que eu, um pouco eu acho que se deve à questão de tudo que acontece, ele não acontece na hora. Então, por exemplo, se teve uma queda de investimento, essa queda de investimento provavelmente não vai resultar, não vai trazer retornos especificamente os principais. Ele pode trazer algum retorno pequeno agora, mas isso é coisa para depois, né? Por quê? Porque ainda as pessoas que estão treinando estão com todo o equipamento, ou seja, ainda estão no pique, ainda estão estimulados, por mais que aconteçam coisas, né? E mesmo quando tem, tanto para o bem quanto para o mal, né? Quando você recebe um investimento ou quando você perde um investimento, na minha visão, eu acho que isso tende a aparecer um pouco mais longo prazo do que curto prazo. Isso é uma realidade na sua visão? Veja, investir, ele é a longo prazo. Quando corta investimento, ele é visível na hora. Por quê? Porque quando você corta investimento, o atleta ele deixa de ter a prioridade de se dedicar única e exclusivamente ao esporte. Então, nós temos 42% dos atletas brasileiros que foram para Tóquio, eles não têm nenhum tipo de patrocínio. Eles não tinham, a maioria deles vivia com menos de R$ 2.000 de auxílio. O restante cerca de R$ 1.000 de auxílio, e tinha uma grande parte que nem era o esporte, nem é a atividade principal deles. Tem muito Uber, tem muito atleta que trabalha de Uber para ter renda, porque o esporte não dá dinheiro, o esporte olímpico não consegue manter uma família, manter uma renda. Então, quando você corta o investimento, você, na verdade, é um efeito praticamente imediato, porque você deixa de se dedicar única e exclusivamente ao esporte e você passa a se dedicar e ter que fazer outras coisas para poder manter família, né? Então, é uma situação bastante ruim, bastante complicada. E tem esses dados aí que eu passei dos atletas brasileiros que estavam lá em Tóquio, né? O exemplo que ficou muito claro disso foi do Darlan, né? Que teve aquela cena dele treinando no terreno baldio. Depois ele explicou até porque foi durante a quarentena, porque o local onde ele treina lá em Bragança Paulista, Bragança tem uma pista de atletismo fantástica, mas a pista estava fechada devido à pandemia. Então, para ele não perder treinamento, ele foi lá e fez aquilo lá, concretou ali do lado, uma parte ali do lado, no terreno baldio do lado da casa dele, e praticava seus treinamentos ali. Mas era necessário que se tivesse algum tipo... O Brasil, por exemplo, ele teve que começar a enviar atletas ano passado para Portugal para conseguir treinar, porque não se conseguia treinar aqui no Brasil devido à pandemia. Então, muitos atletas iam para Portugal, só que estavam tendo dificuldade deles entrar em Portugal devido à pandemia, como estava aqui no Brasil também. Então, a queda de investimento ela é mais imediata do que quando você aumenta investimento. Tá? Então, é difícil você construir um atleta. Para você fazer um atleta, ele demora mais e demanda mais dinheiro. Só que quando você corta o investimento, para você ver a queda dele também é quase que imediata, é mais rápido. Isso é uma grande questão, né, para a gente trazer e apontar como um planejamento é extremamente importante, né? Porque coisa que tende para baixo, então resulta na hora, e coisa que tende para cima demora mais para resultar. Ou seja, se você não investe da maneira correta e não faz um planejamento bom, além de você não estar conseguindo fazer um planejamento que você vai conseguir obter os resultados positivos, porque é um negócio demorado, e também a chance de acontecer coisas que, né, jogam para baixo o desempenho, o rendimento, então são maiores ainda, né? E assim, foi muito interessante que nas redes sociais, logo depois do término das Olimpíadas, algumas pessoas, até alguns políticos, falando, tá vendo, na primeira Olimpíada sem Ministério dos Esportes, o Brasil foi lá e estourou de ganhar medalha, para você ver como uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Obviamente, uma pessoa que ela não tem nenhum tipo de conhecimento do tipo, porque isso daí que nós estávamos falando. Um atleta, ele não se forma da noite para o dia, ele tem anos e anos de trabalho para chegar a algum lugar. Então, não é assim da noite para o dia que você vai começar a injetar dinheiro que vai fazer. Muito provavelmente, quando se injetou dinheiro visando a Rio 2016, foi um pouco tardio. E agora se colheu os frutos. Só que para Paris, a gente tende a ver o resultado, pode ver o resultado inverso. Isso tudo aí. A não ser que agora, devido a toda a comoção, que agora que os jogos terminaram no domingo. Então,
há muita comoção e tudo, vamos apoiar o esporte olímpico, isso, aquilo, bababá. Arrecadaram lá R$ 130 mil para o Darlan Romani em 3, 4 dias, desde que ele apareceu na televisão, daquela situação toda. Um grupo aí do Instagram fez uma vaquinha lá, faz aquelas vaquinhas virtuais e arrecadou uma grana. O que o Darlan vai fazer com esse dinheiro? Ele vai montar, ele vai dar prosseguimento no projeto que ele tem de tentar descobrir novos talentos. Né? Então, talvez se essa comoção, as empresas investindo no esporte, pode ser que realmente dê esse tipo de resultado, que é o mais importante, né? Óbvio que a gente não pode ficar toda hora dependendo de investimento público e tudo mais, de dinheiro público, mas existem certos momentos em que não há escapatória, não há cabimento, não há como fugir disso daí. Se você pegar os grandes países, os grandes resultados dos Jogos Olímpicos, tem muito também de investimento público. Então, e outra, ele é um atleta, ele está lá representando o país, querendo ou não, ele está representando o seu país, né? E aí é que tem também o programa das Forças Armadas, né? Que foi falado um pouco, a gente falou um pouco, se eu não me engano, durante o nosso podcast, desde um tempo atrás. Então tem aí um programa dos atletas de alto rendimento das Forças Armadas, e aí é que tá, aí é que entra o ajudar a manter o atleta, né? Eles vão lá, dão uma patente, lá ele faz um treinamento meio relâmpago, dá-se uma patente para ele, e aí ele tem um salário, pelo menos, para se manter, né? E é uma das formas que se encontrou de manter esses atletas de alto rendimento aqui no Brasil, já que via Ministério do Esporte, como já não existe mais, o Bolsa Atleta todos os seus problemas, não estavam conseguindo, então se conseguiu desta forma aí dar um auxílio, e que é muito importante. É importantíssimo esse auxílio, porque é a única forma, no momento, desses atletas se manterem, terem algum tipo de rendimento. É interessante isso, né, da gente sempre trazer, porque quando a gente para analisar, são questões muito complexas, muito abertas, envolvem questões públicas, questões privadas, questões de vida, públicas e privadas, questão de administração de empresas, né, governos, empresas privadas, mas privada também na questão da vida dos próprios atletas, né, questões que eles muitas vezes têm que abrir mão de muitas coisas. São pessoas que estão também, né, apesar sendo atletas e representando o país, mas são pessoas, né, não são máquinas que estão imunes a certas coisas, né? E quando a gente vê, agora eu quero já entrar, se você quiser, né, qualquer coisa você me fala e a gente volta, mas eu já quero entrar um pouquinho em outro tema também, que é a questão dos patrocínios, né, que as comissões, os comitês, que nem o próprio COB tinham um patrocínio, né, que é o patrocínio do uniforme, da PIC, né, que era patrocinadora, e aí teve aquela grande polêmica com a CBF, que falou assim, tem que usar uniforme? Então tá bom, mas vai usar, mas amarradinho aqui, ó, na cinturinha. E aí gerou um grande mal-estar, né? Tanto para a patrocinadora, como com o Comitê Olímpico, e também entre outros atletas, né? Com certeza. Veja, existe aí um consenso aí dentro dos jogos. Durante várias edições, o COB ele fornecia o material esportivo praticamente para todas as modalidades. Era uma ou outra que tinha aí uma liberdade de utilizar. Na verdade, se não me engano, acho que era só o futebol que tinha uma liberdade de usar. Houve até uma grande polêmica, eu não vou me recordar o ano agora, mas o COB era patrocinado, o material esportivo do COB era da Olímpicos, é uma marca brasileira, uma marca nacional. E todo mundo usava Olímpicos, menos, óbvio, a seleção brasileira de futebol. Então, o vôlei já usava na época também, mas o atletismo usava Olímpicos, todo mundo usava Olímpicos. O basquete tinha que usar Olímpicos, enfim, era todo mundo Olímpicos. O Guga jogava, o Guga ele era patrocinado pela Diadora na época, né? O material esportivo do Guga era da Diadora. E criou-se toda uma polêmica, porque o Guga não queria vestir Olímpicos. Ele falou, não, eu preciso dar visualização para quem, dar visibilidade para quem sempre me patrocinou desde o início. Só que é aquela coisa, ó, você tem o uniforme tal, o pé é livre, geralmente, do atleta, no caso do tênis, a raquete também é livre, porque o Olímpicos também não fabrica raquete e tal, tudo bem. E foi uma grande polêmica, e aí ele acabou vestindo depois o uniforme, se eu não me engano, ele acabou entrando com o uniforme sem marca, mas com o tênis da Diadora, bom, enfim. Era uma situação. Mas aí vem agora a parte do esporte, do futebol, né?
nós tivemos uma situação interessante, que nas fotos oficiais que a CBF mandava para o comitê e para as apresentações de televisão, a Marta, ela tira foto com o cabelo em cima da logo da Nike. Ela não mostra a logo da Nike no uniforme, porque ela cobra uma equidade nos valores em que a Nike paga aos atletas homens e para as mulheres. Então, ela não quis fazer a propaganda da Nike e ela vai lá e faz essa situação toda. A seleção masculina vai lá e faz essa pataquada toda e sobe no pódio com o uniforme da PIC amarrado na cintura, só com a calça, que ninguém nem viu, ninguém nem percebeu. Quais são os acordos? Tá? Agora, quais são os acordos que nós vimos praticamente com todos os comitês olímpicos? Tá? O Comitê Olímpico tem um patrocinador, tem um fornecedor de material esportivo. Essa empresa, além de fornecer as roupas, ela paga valores. Eu não sei quanto a PIC paga, uma marca chinesa. As modalidades, as equipes de cada modalidade têm o direito de utilizar o seu uniforme do seu fornecedor de material. Veja, o vôlei é ASICS. Tá? O vôlei do Brasil, a CBV, tem contrato com a ASICS, que é uma marca japonesa. Quando o feminino vai lá e ganha a medalha de prata, ele sobe no pódio com PIC. Né? Ele joga o campeonato inteiro com ASICS, ele vai ao pódio com a PIC, com a marca do Comitê Olímpico Internacional. Porque, querendo ou não, eles estão... Do Comitê Olímpico Brasileiro, perdão. Querendo ou não, eles estão lá representando quem? O Comitê Olímpico Brasileiro. O próprio... Mas isso não é só no Brasil. Tá? As outras federações, os outros comitês. Então, por exemplo, Estados Unidos, que ganhou do Brasil no voleibol feminino, o voleibol feminino dos Estados Unidos joga com Adidas. E subiu no pódio com Nike, a maior rival da Adidas. Né? E ninguém reclamou, porque é o acordo, porque está acordado isso. Né? E todo mundo sabe, até as próprias empresas, né? Lógico, é o acordo, é assim que funciona. Tá? Por exemplo, o pessoal do atletismo. O atletismo do Brasil é Nike. Tá? O atletismo, a CBAT, é Nike. Só que todo mundo, quando aparecia, fora da competição, estava de pique. Então, o atletismo é Nike. O uniforme dos brasileiros nas competições é Nike, exceto o pé. O pé é livre do atleta. Então, por exemplo, a gente teve a maratona. O Daniel Chaves e o Danielzinho, os dois são patrocinados da Adidas. Então, eles correram com o uniforme Brasil da CBAT Nike, o pé Adidas, tênis Adidas. Eles são patrocinados pela marca. Então, é assim que funciona. O uniforme e se subir sem receber medalha, ia subir com pique. Pique, ia subir com pique. Uhum. Então, uniforme da confederação, o pé livre do atleta, né? Então, em qualquer lugar o pé é livre, tá? Tem esse detalhe, tá? Então, por exemplo, o vôlei joga de ASICS, o pé do atleta é livre. Então, ele coloca o tênis que ele quiser. Tem muita gente que vai lá e pinta o tênis para não mostrar marca nenhuma, que não é patrocinado. Então, ele comprou com o dinheiro dele mesmo, então ele não faz propaganda. E aí o futebol faz essa pataquada. Até onde isso é ruim? É ruim para os demais. Porque o futebol tem a grana dele, né? Os caras que estão ali, o valor que foi pago de premiação para eles não precisavam dessa premiação. 99% deles não tinha a mínima necessidade de receber isso daí. Principalmente o senhor Daniel Alves, que foi quem mais falou besteira. Só que aí ele tira a visibilidade da marca, que paga uma grana para o COB, que tinha sido acordado toda essa situação toda, e que provavelmente bancou a premiação dos outros atletas. Bancou alguma coisa para os outros atletas. Que não recebem, a maioria deles não recebe 1% do que ganha um jogador de futebol hoje. Então é muito lamentável essa atitude. A gente até chegou a comentar no podcast, quando a gente fala das modalidades, que você falava que achava que o futebol tinha que sair dos Jogos Olímpicos. Depois dessa pataquada toda, eu apoio. Eu acho que o futebol tem que sair dos Jogos Olímpicos. Troca o futebol, coloca o futsal. Coloca o futsal no lugar do futebol, que é melhor até. O pessoal também vai querer lutar por uma vaga, ganha bem menos que futebol, então eles vão jogar com mais interesse, com mais vontade, não vão ficar só pensando em ficar falando besteira igual o Daniel Alves fez. Se traz uma motivação, né? Porque, por enquanto, a questão é, pra mim, que não entendo nada, e olho pra isso e falo, gente, eles não estão nem aí pras Olimpíadas. Estão lá simplesmente... Só uma questão de ego. Para mim é somente uma questão de ego. Estou aqui, olha só como eu sou bom, estou jogando e consegui uma medalha. Se curvem perante a mim porque nós somos os bons. É o que me parece.
E até para o Daniel Alves é um título que faltava para ele. Obviamente que ele ainda não tem Copa do Mundo, mas ele é considerado como o jogador que mais o jogador mais vitorioso do futebol. Então ele tem Campeonato Espanhol, ele tem Liga dos Campeões, ele tem Campeonato Mundial de Clubes, ele tem agora ganhou o Campeonato Paulista pelo São Paulo, ele tem N torneios. Ele é o jogador mais vitorioso da história do futebol. E ele não tem Copa do Mundo. Ele viu a oportunidade, preciso ganhar uma medalha olímpica, preciso ser campeão olímpico, foi lá e ganhou, né? Então, eu fiz até aqui uma anotação para falar do futebol. O futebol, das Olimpíadas dos anos 90 para cá, o futebol brasileiro não se classificou para os Jogos de Barcelona em 92. Em Atlanta, o Brasil foi bronze, o Brasil perdeu na oportunidade para Nigéria. O Brasil perde para a Nigéria nas semifinais. Eu não me recordo de quem o Brasil ganha na semifinal, mas ele perde para a Nigéria e era uma geração muito boa, porque o Brasil tinha acabado de ser pentacampeão do mundo lá nos Estados Unidos e volta 2 anos depois dos Estados Unidos para jogar a Olimpíada, né? Com o mesmo uniforme que ganhou o tetracampeonato lá na oportunidade, tudo, volta lá e acabou falhando. A Nigéria foi a campeã olímpica, a Argentina acho que foi medalha de prata. Sydney, o Brasil eliminado nas quartas de final, nos anos 2000, para Camarões. Na época tinha gol de ouro, né? Que é quando vai para prorrogação, tinha o gol de ouro. Em Atlanta também foi assim. O gol de ouro, para quem é mais novo e não se lembra e não sabe, o gol de ouro era assim, você jogava na prorrogação, quem fizesse primeiro ganhava. Então não tinha assim, fez o gol, acabou o jogo. Fez o gol, acabou. Né? Era uma situação interessante. Em Pequim, Atenas não se classificou também. Era uma das melhores gerações do futebol brasileiro, não conseguiu sequer se classificar para jogar os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Em Pequim, o Brasil foi bronze. Em Londres, o Brasil foi medalha de prata. O Brasil perde a final para o México. E o Brasil era uma das poucas seleções que sempre dava uma importância tremenda, porque nunca tinha ganho uma medalha de ouro e sempre mandava técnico da seleção principal treinar a seleção olímpica, né? A maioria ia com seleção sub-23, até sub-20, alguns até sub-23, né? Mas era sempre um outro técnico, era uma categoria de base realmente, e nunca mandava o time principal, o técnico da principal. O Brasil não, o Brasil sempre mandava o técnico da principal. Até que em Londres, em 94 era o Zagallo, em 96, desculpa, era o Zagallo já, que era auxiliar técnico do Parreira, e o Parreira sai, o Zagallo assume a seleção brasileira. Em Sydney era o Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico da seleção principal, e aí o Vanderlei Luxemburgo perde as Olimpíadas, é eliminado sem medalha nenhuma, e isso influencia na demissão dele depois, né? Isso teve um papel importante na demissão do Luxemburgo. Atenas, o Brasil não se classifica. Pequim foi bronze, eu não me recordo quem era o técnico na oportunidade. Londres, o Brasil foi medalha de prata, e o Mano Menezes era técnico da seleção brasileira naquela oportunidade, o técnico da principal, e ele perde essa medalha de ouro para o México na oportunidade, e também tem peso depois na demissão dele no comando da seleção brasileira. Aí no Rio de Janeiro o Brasil muda um pouco a sua estratégia, traz aí o Rogério Micali, que era o técnico das categorias de base da seleção brasileira, se não me engano ele era o técnico da seleção sub-20 na oportunidade, ele assume o comando da sub-23 e a medalha de ouro, e agora o André Jardine, que também é um especialista em categorias de base, também vai lá e ganha a medalha de ouro novamente para o Brasil. Então, acho que o futebol, o futebol ele está desde 1900 nos jogos, né? Então é um pouco difícil, mas já há um debate para que ele seja retirado do programa olímpico, quem sabe. Eu apoio que tire e coloque o futsal agora, né? Vamos colocar o futsal, que acho que tem mais interesse, o pessoal vai correr mais atrás. Eu até vou fazer uma pergunta aqui para você, diante disso, né? Porque com certeza o Comitê Olímpico Brasileiro ele não ficou nada contente, tanto que está indo até em questões judiciais, isso pode acabar em processo, em coisas, né, na justiça, inclusive, né? Estava lendo as notícias aqui. Mas, diante disso, pode acontecer, quem comanda a questão da Olimpíada é cada confederação que comanda a sua questão, ou todos meio que têm que estar debaixo do guarda-chuva do COB? Como assim? Vou explicar mais diretamente o que eu quero perguntar para você entender. Pode, por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro vai falar assim, não vamos mandar representantes do futebol. Mesmo a CBF querendo, de repente o Comitê Olímpico Brasileiro fala assim, não, nós não vamos participar com o futebol. Ou então, arranjar outro, fazer sua própria seleção do comitê. Como que isso funciona nessa questão numa possível briga entre CBF e Comitê Olímpico?
ela não, o COB não pode montar a seleção dele porque ele está atrelado a quem rege ao esporte, né? E eu acho que dificilmente ele proibiria o futebol de participar, né? Apesar Mas dessa... poderia. Eu não sei se poderia. Eu não tenho essa certeza. Não posso te confirmar isso daí. Se ele poderia desistir de mandar o futebol participar dos Jogos Olímpicos, no caso, devido a essa polêmica. Eu vou ser sincero, não sei te dizer. Diante disso tudo, né, a gente teve até a PIC que anunciou no melhor estilo possível. Você viu o pronunciamento da PIC? Não vi. Foi o pronunciamento o melhor possível, que ela usou a linguagem da ironia. Ela postou nas redes sociais, eu não lembro ao certo o que era, até porque era em inglês, né, e eu meio que fazendo uma adaptação aqui, mais ou menos, eles escreveram assim: queremos deixar claro que mesmo os jogadores do Brasil terem subido no pódio para receber com a calça da PIC e a camiseta da Nike, queremos deixar claro, diante das perguntas que estamos recebendo, que a Nike não é uma empresa secundária da PIC. Isso foi um grande mal-entendido, né? E a gente acha que tem que se haver um estudo, porque coitada da Nike que está sendo atrelada, a grande imprensa está achando que a Nike é uma empresa secundária da PIC. Então queremos deixar bem claro aqui, né, que é constrangedor para a Nike, né, ser vista como uma empresa secundária. Então queremos aqui que tenha uma resposta oficial, porque a Nike não pode passar por uma situação dessa, né, sendo recebida e vista pelo mundo como uma empresa secundária da PIC por causa disso. Fecha aspas, né, para a PIC, e a melhor resposta possível, né? Parabéns para eles, foi excelente. Edson Júnior, muito bem. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui na pauta. Se você quiser já introduzindo algum outro tema, senão vou pegar outro tema aqui. Ó. Eu queria falar do quadro de medalhas. Se você tiver aí aberto desse ano, ou pesquise aí, porque assim, eu fiz eu anotei aqui aqui é antigo, né? Eu anoto no papelzinho, né? Os primeiros colocados no papel, Edson Júnior! Oi? Dos Jogos Olímpicos desde os anos 90, eu anotei, né? Então, vamos lá. Voltou. Caiu minha conexão? Eu tinha caído, né? Só para quem não tá assistindo a gente, não é de Itápolis, está tendo queda de energia aqui na cidade. Então, tem alguns bairros que estão com queda de energia, estão voltando. Então, aí, por conta disso, a conexão tá meio ruim também, né? Mas, Edson Júnior, no papel, Edson Júnior... impresso, assim? Né? Tem que ser impresso, né, hoje em dia. Tem que ser impresso? Não, Edson Júnior, não. Vamos lá. Mas vai lá que eu vou pegar o quadro eletrônico aqui, tá bom? Você vem com o papel e eu venho com o eletrônico. Em Barcelona, Jogos de 92, a primeira colocada foi a primeira Olimpíada do fim da União Soviética, né? Sem a União Soviética. Só que eles ainda competiram como Estados unificados, né? Não ia dar tempo deles dividirem certinho, cada um criar seu comitê olímpico e tal. Então eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos competir todo mundo unificado. Então, em Barcelona, os Estados unificados da antiga União Soviética ficaram na primeira colocação dos Jogos, com 45 medalhas de ouro. Naquele ano, o Brasil teve 2 medalhas de ouro em 92 e ficou na 25ª colocação. Em Atlanta, 96, Estados Unidos, o primeiro colocado foi justamente os Estados Unidos, com 44 medalhas de ouro. O Brasil teve 3 medalhas de ouro e repetiu a 25ª colocação. Nos Jogos de Sydney, no ano 2000, Estados Unidos novamente na primeira colocação, com 37 medalhas de ouro. Aí veio o pior ano, aí veio o ano ruim do Brasil. O Brasil não teve nenhuma medalha de ouro nos Jogos de Sydney. O Brasil teve 6 pratas e 6 bronzes, teve 12 medalhas no total, só que nenhuma de ouro. Ficou em 53º, ficou atrás até do Equador aqui nas Américas. Então foi muito ruim essa participação do Brasil. Jogos de Atenas, novamente Estados Unidos em primeiro lugar com 36 ouros. O Brasil deu um salto de 0 para 5 medalhas de ouro naquele ano. Teve ainda mais 6 pratas e 4 bronzes, ficou na 16ª colocação. Até então era a melhor participação brasileira em Jogos Olímpicos.
Em Pequim, na China, foi a China. Aí começa, né? A China começa a tomar o lugar da Rússia como a segunda potência olímpica. Já começou em Atenas, mas aí, obviamente, com a Olimpíada em Pequim, aí fica realmente mais evidente isso. A China teve 51 ouros, o Brasil, na oportunidade, 3 medalhas de ouro, 4 de prata, 8 de bronze, e foi 23º. Depois de Pequim, tivemos Londres. Aí, Estados Unidos vão lá e tomam novamente a ponta. Vão para 46 medalhas de ouro. O Brasil teve 3 medalhas de ouro em Londres, ficando na 22ª colocação. Foram 3 de ouro, 5 de prata, 9 de bronze. E aí, daí os Jogos do Rio 2016. Os Jogos do Rio de Janeiro, o Brasil fica... Os Estados Unidos ficam em primeiro, também repetem as 46 medalhas de ouro dos Jogos de Londres. E aí o Brasil dá o salto, obviamente, por estar competindo na sua casa. O Brasil pula para 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 6 de bronze, e vai para 13º. E aí chega, então, agora os Jogos Olímpicos de Tóquio, que os Estados Unidos fica na primeira colocação no último dia. A derrota brasileira no voleibol feminino deu aos Estados Unidos o primeiro lugar. Na verdade, fatalmente daria pelo número de pratas, porque ele empataria em número de medalhas de ouro com a China, mas os Estados Unidos ficariam na frente depois pelo número de pratas. Mas vai lá e ganha mais uma medalha de ouro com a final do voleibol feminino. Então pula aí para 39 medalhas de ouro. O Brasil alcança a marca de 7 medalhas de ouro, que até então era uma grande surpresa. Poderia ter terminado com 9 medalhas de ouro, se não fosse o voleibol feminino ter perdido a decisão, e também a luta da Bia Ferreira na decisão do boxe também bastante questionada, ficou com medalha de prata. E o Brasil vai para a 12ª colocação. O Brasil poderia aparecer dentro do top 10 e ficar na frente do Canadá e ser ser o melhor país da América, tirando os Estados Unidos, que os Estados Unidos não contam, eles sempre ganham, né? E é o Silvio Santos. Não. Eu cravei que os Estados Unidos ia ganhar novamente os Jogos Olímpicos, ia ficar na frente, e houve momentos de tensão durante esses Jogos, porque a China ficou na frente a boa parte do tempo. Na verdade, ficou na frente praticamente a Olimpíada inteira. Japão, então, inclusive, Brasil, também passando os Estados Unidos, chegou a ficar em terceiro, né, em momentos. O Japão chegou a ficar... Japão chegou a liderar também. E aí o Brasil fica em 12º lugar, com 7 de ouro, 6 de prata, 8 de bronze, e chega à incrível marca de 21 medalhas, né? Porque nós não tínhamos aí, não se tinha aí como, não se contava muito a medalha da Ana Marcela Cunha na maratona aquática, e a do tênis, né? A do tênis também é impressionante, né? A do tênis foi uma grande zebra, foi impressionante, não era nem um pouco esperada essa medalha no tênis. E olha, e quase que na última competição na maratona o Brasil consegue abocanhar uma medalhinha, porque o Daniel Ferreira do Nascimento de Bauru, na verdade ele é de Paraguaçu Paulista, mas treina lá e mora lá em Bauru. Ele liderou a maratona até o quilômetro 25, ao lado do Eliud Kipchoge, o maior maratonista de todos os tempos. Óbvio que ele não sabe o que iria acontecer, mas era apenas a segunda maratona do Danielzinho. Ele correndo ali no meio do pelotão, ele acabou perdendo alguns pontos de hidratação e estava muito calor. A maratona foi disputada em Sapporo. Ela não foi corrida em Tóquio devido ao forte calor que estava em Tóquio. Jogaram ela para Sapporo para tentar diminuir um pouco aí a temperatura, não ficar tão forte, mesmo assim não adiantou absolutamente nada, estava quente para dedéu. E o Danielzinho acabou perdendo alguns pontos de hidratação, 3 hidratações especiais no começo, e ele teve uma hipoglicemia, né? Faltou açúcar no sangue dele, e quando você está correndo e você tem essa crise de hipoglicemia, você desliga a chave geral, assim, você para. Tá? Você para mesmo, para onde você está e é difícil você sair. Né? Para ou cai? Porque, olha, depende. Tem gente que cai. Faltou pouco, não caí de vergonha, mas eu parei, travei, fiquei e fui cambaleando. A minha sorte é que eu parei um quarteirão na minha casa, né? E aí eu fui caminhando até conseguir chegar até aqui, mas... É uma situação assim, você não tem o que você fazer, a perna não responde, você não tem absolutamente mais nada. Então, faltou isso para o Danielzinho, é uma experiência a mais na vida dele. Tava muito calor em Tóquio, para você ter uma ideia, 30 dos 105 que largaram, 30 e poucos não concluíram, nenhum atleta etíope conseguiu concluir a prova, para você ter uma ideia de como estava forte o calor por lá. O Daniel Chaves, outro brasileiro, também abandonou a prova no quilômetro 15, abandonou antes. A gente não sabe até agora, ele não falou ainda sobre o que ocorreu, se ele sentiu calor ou se ele se machucou. A informação é que ele estava machucado antes de correr. O único brasileiro que concluiu foi o Paulo Roberto de Almeida Paula, com 2 horas e 26.
42 anos, né? Um brasileiro mais velho a correr a maratona dos Jogos Olímpicos e falou que não vai desistir e pretende estar em Paris. Mas aqui tem uma informação interessantíssima, né? Estava tão quente lá, que o Danielzinho também teve um quadro de hipertermia, né? Ele esquentou demais, né? Ele superaqueceu também e por isso ajudou, né? E aí, isso foi ocorrendo com vários outros atletas ao longo da maratona. Tem um neozelandês, um atleta neozelandês, o Zane Robertson, ele deu uma declaração interessantíssima depois, né? Ele publicou na rede social dele, né? Falando, comemorando o fato dele ter concluído a maratona. E ele publicou com uma foto dele no quilômetro 32, e aí depois uma foto dele chegando. Ele numa cadeira de rodas, né? Na linha de chegada, sendo levado para a tenda médica. E ele falou que ele não se lembra absolutamente nada dos 10 quilômetros finais da maratona. Ele não se recorda o que aconteceu. Ele nem sabia que ele tinha concluído. A declaração dele é a seguinte: eu acordei dentro da tenda médica, dentro de uma banheira de gelo, com um termômetro no meu traseiro. Porque é a forma mais eficiente de se medir temperatura, né? Como se faz com um cachorro, né? E você tá lá todo largado, obviamente você tá. Então eles queriam ter uma precisão, né, na temperatura. E ele não se recorda de absolutamente nada do que aconteceu do quilômetro 32 até o momento que ele chegou. Ele fez 2 horas e 17 na maratona, ele não se recorda de absolutamente nada dos 10 quilômetros finais, só no momento em que ele lembra que ele chegou no 32 e depois ele não lembra, até o momento em que ele acorda na tenda, não muito, obviamente, sendo acordado de uma maneira não muito delicada. Mas o forte Esse sou calor... eu toda noite. Quando eu vou levantar para ir no banheiro, quando eu acordo, só percebo que acordei e a hora que dá meio-dia eu tô com fome. Todo dia chego no trabalho e falo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? Eu sou assim todo dia. Mas o forte calor foi uma... Só que eu nunca acordei com nada enfiado no traseiro. O termômetro, tá bom. Isso já é bom. O calor foi um fator determinante também lá nos Jogos de Tóquio, também para todas as competições de atletismo. Foi muito forte, né? E você tinha as competições de atletismo sendo disputadas no período da manhã e depois ela voltava à noite para atender ao mercado norte-americano de televisão. Então ficava muito a temperatura era muito difícil. E eu acho que até por isso nós não tivemos tantas quebras de recordes. Uma das poucas que nós tivemos foi a salto em distância. A Yulimar Rojas, venezuelana, quebrou por mais de 16 centímetros, o que é muito, muito mesmo o recorde do salto em distância. Um recorde que era mais velho que ela mesma. Ela quebrou o recorde mundial e automaticamente o recorde olímpico, porque está disputando as Olimpíadas. E o recorde era mais velho que ela, né? O recorde durava mais tempo do que ela tinha de vida. Então é uma marca impressionante. E tivemos simplesmente os 400 metros com barreira mais forte da história dos Jogos Olímpicos, em que nós tivemos os 3 atletas correndo abaixo do recorde olímpico, né? Nós tivemos o norueguês, que foi campeão olímpico, ele quebrou o recorde mundial e, consequentemente, o recorde olímpico da prova. O segundo colocado norte-americano correu também para baixo do recorde mundial, da marca anterior do recorde mundial. E tivemos o Alisson dos Santos, o Pio, que chegou na 3ª colocação, que correu para baixo do recorde olímpico. Então, os 400 metros com barreiras mais rápido, mais forte da história do esporte olímpico, né? Fora outras grandes surpresas, como o italiano, o Marcel Jacobs, ganhando 100 metros rasos, e depois o revezamento 4% da Itália, também ganhando o revezamento dos 100 metros. Teve o atleta do salto em altura da Itália, lá que divide a medalha de ouro com o atleta do Bahrein, eles são amigos, né? Isso é uma história interessantíssima, né? O atleta italiano, eu não me lembro o nome dele agora, de cabeça, eu não anotei. Ele teve uma fratura na perna, às vésperas dos Jogos do Rio. Então ele foi lá no gesso que tinha na perna, ele foi lá e escreveu, né? Ele escreveu Rio 2016, aí ele riscou e escreveu Tóquio 2020, né? Aí vou eu, né? E aí ele se recuperou e ele voltou a treinar e ele não estava bem, ele não estava no seu auge de forma, ele não conseguia competir como ele estava antes da fratura, né? E aí que Gianmarco Tamberi. O Tamberi, isso, o Gianmarco Tamberi. Aí o que acontece? Esse atleta do Bahrein, que dividiu a medalha de ouro com ele,
ele percebeu que o cara ele não estava assim, que eles iam competir aí nas Diamond Leagues da vida, nos meetings de atletismo que tinha, e todo mundo sempre tá junto e tal, tudo. E ele não, o Tamberi estava se trancando no quarto, ele não queria ficar lá. E aí um dia esse atleta do Bahrein, ele vai lá, procura o nome do atleta do Bahrein, que foi medalha de ouro do salto em altura também. Aí ele vai lá e bate na porta do quarto do hotel do Tamberi e fala assim, ó, eu só vou sair daqui a hora em que você sair comigo. Porque você também vai treinar e você vai voltar a competir no auge da sua forma. Então, eles meio que são amigos. Né? Eles meio que são amigos. Então, e aí tem a situação, né? Eles fizeram o mesmo circuito lá do salto, né? E aí eles erraram a mesma quantidade de vezes e acertaram a mesma quantidade de vezes na mesma área. Que aí possibilita o quê? Que ele, na verdade, eles estavam empatados. Qual é a situação que pode acontecer? Você pode chegar para ele e falar assim, eu vou saltar, se eu saltar eu posso ganhar o ouro, se eu conseguir fazer o salto da altura que estava determinada e você errar, a medalha de ouro é minha. Se você errar e eu conseguir, a medalha de ouro é minha. Então, aí o juiz vai lá conversar com eles e tal, fala assim, ó, vocês estão empatados, vocês têm cada um mais uma chance aí para tentar saltar aí a altura lá que estava lá determinada, e aí? E aí o atleta do Bahrein vira e fala para o juiz, existe a possibilidade de 2 ouros? E aí o juiz fala, se vocês desistirem, sim, a regra permite 2 medalhas de ouro. E aí o italiano também já vai e pula no colo dele, começa a festejar, e é uma das melhores cenas aí dos Jogos Olímpicos, a festa do Tamberi, que aí ele tá lá comemorando, tá lá na pista comemorando a medalha de ouro do salto em altura, quando tem a prova dos 100 metros, e a hora que o Marcel Jacobs acaba a prova, o primeiro que invade a pista para abraçar ele é o Tamberi, que ele já estava lá mesmo, e aí vira uma dupla festa italiana, 2 medalhas de ouro num curtíssimo espaço de tempo no atletismo. Então, com certeza, um dos momentos mais marcantes, juntamente com o Danielzinho correndo ao lado do Kipchoge, eles vão lá e dão um soquinho no outro, o Kipchoge abre um sorriso e tudo mais e tal. Danielzinho, menino ainda, tem 20 e poucos anos, e o Kipchoge é o melhor maratonista de todos os tempos, e o Danielzinho correndo lá lado a lado com ele, realmente uma das imagens mais marcantes desses Jogos Olímpicos de Tóquio, juntamente com, obviamente, as conquistas, né, as vitórias dos atletas, as vitórias emocionantes, né, e tudo mais. O Bruno Fratos, que finalmente vai lá e conquista uma medalha, e etc, etc, etc. O atleta é o Mutaz Barshin? É ele mesmo, é o atleta medalhista de ouro do Catar, Mutaz Barshin. É do Catar, eu falei Bahrein, mas é Catar. É o atleta do Catar, não do Bahrein, ele não é do Bahrein. Catar que vai ser tema pra gente, tema recorrente nos próximos anos, né, Edson Gil? No próximo ano. Por falar em Catar, né? Ano que vem, né? Por falar em Catar, o Richarlison da seleção masculina de futebol, quando vai lá pegar a medalha, quem está entregando a medalha é o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, né? E aí ele vira assim pro Infantino e fala, ano que vem é no Catar, hein, careca? Fala pro Infantino que, querendo ou não, entende um pouco de português e falou, sim, no que vem Catar. Eu não sei se ele entendeu o careca, né, coitado? Mas, coitado mesmo. Mas teve esse lance também. Né? Edson Júnior, eu vou soltar aqui, vamos ver se dá para você ouvir por aí, tá? Ó. Tá dando para escutar? Não consigo ouvir. Ó, vou tentar agora. Não? Não? Então vamos lá. Eu tô aqui nesse meu fone soltando aquele rotóquio que a gente gravou com os seus palpites. Os meus palpites. Os seus palpites. Já que eu não consigo... Aqui. Quantas medalhas de ouro você falou que o Brasil ia ganhar? Você falou que ia ganhar 6 medalhas de ouro, né? O Brasil ganhou 7, né? A Ana Marcela não estava na conta. Mas eu falei do Isaquias. Você falou o seguinte, ó. Ó, perguntei quantas medalhas de ouro o Brasil vai levar nessas Olimpíadas. Você disse, ó. Surf, skate, futebol, vôlei. Aí eu falei, né, que a gente tava gravando antes das Olimpíadas começar, né? Confusão aqui porque eu tô falando aqui ao mesmo tempo e ouvindo a gente falar, né, a gravação, né? Então foi, ó,
surf masculino, skate feminino, judô Errei. provavelmente, Acertei. Surf, acertei. voleibol masculino. Errei. Skate, errei. 6. Aí você Errei. falou, você chutou esses 4 esportes, você falou esses 4 esportes, depois você falou 6 no total, 2 aí que ia ser, né, surpresa, e depois, mais pra frente, você fala do Isaquias, né? Mais pra frente eu falo do Isaquias. Isso. Exatamente. Vamos ver se eu consigo achar aqui o seu top 3 ou top 5? Seu top 5, né? Vamos ver aqui, Top ó. 5, Ixi, errei muito top 5, hein? Vamos Errei pegar legal, aqui o seu top 5, ó. Aqui, ó, o quinto colocado dessa edição vai ser Alemanha, China, Japão, Grã-Bretanha, Estados Unidos. Acertei Estados Unidos, acertei Japão em terceiro. Você acertou. E o resto você também acertou. E o resto você também acertou, mas as posições, né? Porque a única que não tá no top 5 é a Alemanha. A Alemanha foi o Comitê Olímpico da Rússia. Você pensou numa coisa e falou outra. Não, eu não. Só trocou mesmo. Eu não tinha me tocado no Comitê Olímpico Russo na oportunidade. Na verdade, nem sabia, não sabia do Comitê Olímpico da Rússia. Sim, né? Então, essa foi, e ainda eu cravei. Tá, mas e se Estados Unidos não ficar em primeiro lugar? Quem fica? Você falou, é impossível os Estados Unidos não ficar em primeiro lugar. Eu tenho certeza que até começo da semana passada você tava assim, meu Deus, será? Vou até colocar um filtro aqui agora. Tô colocando filtro. Se é pra colocar filtro, então eu vou botar o melhor filtro. Não consigo achar o filtro do Rotor. Virou um Chega. Aproveita. Mas que medo. Eu cravei Estados Unidos. Isso eu consegui, Deus do céu. Eu estava tenso, eu confesso que estava tenso com a China na primeira colocação, porque eu acho que eu não tinha considerado. Eu coloquei a China atrás da Grã-Bretanha, né? Eu acho que eu coloquei. Eu não me recordo agora quem foi primeiro. Você estava. China ou Japão em terceiro. Mas enfim. Mas é surpreendente o Eu buguei o filtro. Você bugou, legal, filtro. Mas viu, a terceira colocação do Japão, ela até é compreensível por ser o país sede, mas ela, de qualquer forma, ela é surpreendente, tá? Não era uma coisa assim muito esperada, assim, o Japão em terceiro lugar, né? E aí é que eu falo, né? O Japão tem mais ou menos 100 milhões, tá? Um pouco menos, 80 milhões a menos de habitantes do que o Brasil, tá? 80 milhões de habitantes a menos que o Brasil. E conquistou 27 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. E ficou em terceiro lugar. É isso que eu falo. Se você fizesse um trabalho de base e conhecesse todos os talentos, descobrisse talentos desde o início, tivesse uma coisa legal de esporte aqui no Brasil, o Brasil ia ser a potência olímpica. Porque ele deveria competir lá em cima, pelo seu tamanho e pela sua população, entendeu? Mas a Índia tem 1 bilhão e mesma coisa que nada. Mas tudo bem, mas assim, nós temos mais condições do que a Índia de poder estar brigando lá em cima no quadro geral de medalhas. É isso que eu entendo, sabe? Já falei várias vezes no Esporte de Primeira sobre isso. Estados Unidos tem hoje... os Estados Unidos tem um modelo de esportes muito interessante, que é o esporte universitário. Esses grandes times de NBA, de NFL e tudo mais, a Raíssa deu show realmente. O comentário aqui, a Raíssa deu show, a fadinha. Da Nicole. Isso. Inclusive eu falei essa semana para minha filha, falei para ela, Luísa, eu vou comprar um skate para você, porque com 6 anos a Raíssa já andava de skate. Ela falou, mas eu não consigo ficar em pé em cima do skate. Eu falei, aprende? Ela falou, não, eu caio. Eu falei, mas eu preciso ir para a Olimpíada, né? Ela falou, não, eu vou patinete. Eu falei, mas não tem patinete na Olimpíada. Tudo bem, não tem problema. Vamos fazer agora oficialmente o lobby para a entrada do patinete na Olimpíada São Paulo 2040. 2040. Mas... e agora para Paris vai ter dança, né? Vai ter breakdance, vai ser interessantíssimo. Então... Vai ser muito legal. Mas eu estava falando do modelo de esporte dos Estados Unidos e esses times principais de NBA, de NFL e tal,
eles têm um apelo legal, só que, por exemplo, é muito caro você acompanhar os jogos deles, tá? Só que você pega um jogo de futebol americano, por exemplo, universitário, em Michigan, a Universidade de Michigan, os Wolverines, eles têm um estádio que eles colocam toda vez que o Michigan joga lá, que a Universidade de Michigan joga lá, os Wolverines, eles colocam 100 mil pessoas no estádio. Nossa. E o estádio, a universidade está localizada em Arbor, que a redondeza é como se fosse o time da cidade, é um time mais querido até do que os times que disputam aí a NFL e tal. O ginásio lota quando tem o basquete universitário, lota mais do que quando tinha NBA, quando tem NBA, entendeu? E isso vem desde o quê? Isso vem desde a escola. Então, como é que o cara entra na universidade lá nos Estados Unidos? Ou ele paga, ou através de bolsa. Que tipo de bolsa? Esportiva. Porque lá tudo tem competição. Existe uma liga fortíssima, a NCAA. É uma liga universitária fortíssima. O cara, ele entra lá, ele não pode receber $1 para jogar a NCAA. É tudo na base de bolsa de estudos. E de lá saem os maiores contratos depois do esporte para as ligas principais, para a NFL, que paga bem, para a NBA, que paga muito bem, e para a liga de beisebol, que paga valores incríveis. Então, lá vem desde a escola. Você tem os campeonatos regionais locais que você vai disputando, aí você vai para estado e tal, e aí tem os campeonatos nacionais. Tudo isso desde pequeno, desde a escola, desde a 8ª série, o famoso colegial, que lá é o high school e tal, até chegar na universidade. Interessante, todos eles praticamente têm transmissão de televisão, tem as emissoras locais que apoiam e transmitem, até você chegar no universitário. E aí a grande chance de você acessar a universidade. Só que aí quando você chega na universidade, você já entra em altíssimo nível de treinamento. Então por isso que os Estados Unidos, por exemplo, conseguem ter uma delegação grande, uma delegação forte e com altíssimo nível, porque eles treinam em alto nível desde a adolescência, desde pequenos, né? E aí vem, então, por exemplo, a Fadinha, por exemplo, ela é um talento desde os 6 anos de idade dela. Ela só tem 13. Ela vai estar no auge dela, provavelmente nos Jogos de Los Angeles. Não é nem no de Paris, é no de Los Angeles. Ela vai para 2028, vai ser o auge dela, né? Provavelmente. Então, veja, é o que eu estou falando. Desde criança, desde o começo, categoria de base. O Brasil tem talentos de atletismo perdidos por aí. Todo dia se perde e não tem um trabalho de categoria de base. Se houvesse um trabalho sério desde o início, desde o começo, o Brasil seria, com certeza, top 5 ou top 3 do quadro geral de medalhas, para brigar lá em cima pelas medalhas de ouro. Então, é isso que falta. Falta um trabalho desde o início. Eu não queria falar, mas eu vou falar. Cuba até uns 3 Olimpíadas atrás, ela brigava no top 5, tá? Ela brigava no top 5. O que eles falam que lá funciona bem? Educação e saúde. Se você consegue fazer essas duas coisas andarem bem, você consegue fazer um investimento mais forte também em esporte. Só que você, por exemplo, vou voltar aqui para o Brasil. Por que investir em esporte? Porque você alia isso à educação. E esporte é o quê? É saúde. Você começa a juntar tudo isso. E aí você amarra mais uma questão, que é a violência. Você tira essas crianças da rua, coloca elas para praticar um esporte, dá saúde para elas e, quem sabe, dá um futuro, um emprego, ser um atleta de altíssimo nível. E, né, a Nicole está falando aqui dos alunos da França, que já vão começar a se preparar desde já para os Jogos Futuros. Exatamente. Né? Paris agora 2024. Eles têm 3 anos. Na verdade, esse ciclo já começou, porque eles sabem que eles vão ser sede desde um pouco antes da Rio 2016. Eu acho que eles sabem que são sede desde Londres 2012. Então, o que a França está se preparando? A França foi muito bem no quadro geral de medalhas. A França, se não me engano, fica 19º lugar no quadro geral de medalhas desse ano, porque o Brasil tinha uma esperança de ficar no top 10, e aí quando a França ganha da Rússia na final do voleibol masculino, o Brasil, aí acaba o sonho do Brasil de ficar no top 10, porque aí a França vai a 9 medalhas de ouro, e ela, como ela já tinha mais medalhas de prata que o Brasil, tira qualquer chance do Brasil de ficar entre os 10 melhores. Então,
Veja, eu não tenho dúvidas que eles vão dar show nos Jogos de Paris, que eles vão ser mais do que top 10, eles vão brigar para ser top 5 dos Jogos, né? A França ela terminou essa edição dos Jogos Olímpicos em 8º lugar, com 10 ouros, 12 pratas e 11 bronze. Então, é um desempenho fantástico, né? Fez a final olímpica do basquete. Eles ganham dos Estados Unidos na primeira rodada do basquetebol masculino, mas perde depois na decisão da medalha de ouro para o Dream Team, que aí os Estados Unidos dão aquela embalada, né, ao longo do campeonato e acaba ganhando deles. Mas já vem demonstrando força nesta edição para chegar no auge quando chegar na casa deles. É o diferente do que aconteceu aqui, né? A gente conseguiu um desempenho legal nos jogos daqui, só que batemos provavelmente o nosso auge, apesar de alguns resultados decepcionantes. Podia ter muito mais de judô. Natação brasileira ficou devendo bastante. Voleibol, então, nem se fala. O investimento que se tem em voleibol no Brasil, a estrutura que se tem em voleibol no Brasil, sair com uma medalha de prata, assim, não estou desmerecendo a medalha de prata das meninas. A medalha de prata das meninas é merecidíssima, foi uma luta. Elas não eram as favoritas, elas foram ganhando favoritismo e jogando bem ao longo do campeonato, diferente do masculino. O masculino precisa repensar muita coisa. Muito se questiona o trabalho do Renan Dalzotto no comando técnico da seleção masculina de vôlei. Eu questiono o trabalho do Renan, só que a gente precisa lembrar de uma coisa. O Renan não teve tempo para treinar esse time. O Renan estava entubado com Covid durante boa parte aí da pandemia, enquanto estava voltando o treinamento. Então, pouca coisa ele conseguiu fazer com essa seleção brasileira. Pode ser que ele precise de um pouco mais de tempo, né? O Renan não era a opção óbvia quando o Bernardinho sai, mas já que está lá escolhido, agora precisa dar tempo para ele trabalhar. Ele não teve até agora, ele estava entubado até pouco tempo atrás, o Renan. Então, paciência. O voleibol de praia é decepcionante, não ter conquistado nenhum tipo de medalha pela primeira vez desde 96, desde que o vôlei de praia entra no programa olímpico, o Brasil sai sem medalha no vôlei de praia. Então, são coisas que precisam ser revistas, tá? Vale lembrar, Edson Júnior, que a gente teve um grande desempenho em total de medalhas nesse ano, mas se tirar os esportes novos, que é o surf, e tirar o skate, a gente teria sido pior do que Rio. Porque o surf dá a primeira medalha de ouro, e depois você tem o skate com 3 medalhas, né? 2 no street e 1 no parque. Realmente o Brasil teria 6 medalhas, que era na verdade a prevista por muitos especialistas, muitos que estavam analisando, e não teria quebrado o recorde no número de medalhas que eles já esperavam. O comitê trabalhava realmente com o número de medalhas maior, mas eles não tinham tantas expectativas de ouro, e quase que bate um recorde histórico com 9 medalhas de ouro. Faltou um pouquinho no final, faltou o vôlei, né? Que eu falo, faltou o vôlei, né? Imagine se o vôlei vai bem, né? Imagine se o vôlei vai bem, a situação seria um desempenho mais histórico ainda do que já foi. Mas é aquilo que eu falo, do tamanho que o Brasil tem, com a sua população, as qualidades que tem, era para brigar lá em cima no quadro de medalhas, né? É preciso, atletismo, são muitos talentos perdidos, o Brasil precisa fazer investimento. A história do Alisson é impressionante. O Alisson vai para um programa social lá em São Joaquim da Barra e começa a treinar lá, sem pretensão. Na verdade, fizeram uma peneira, olha só, fizeram uma peneira na escola dele, viram que ele levava jeito para coisa, chamaram ele para treinar. Ele não ia, até que um dia um amigo foi chamado também e ele acabou aparecendo. E aí ele foi fazendo treinamentos, até que ele se encontrou nos 400 metros com barreira. E hoje ele é o 3º melhor do mundo nos 400 metros com barreira, né? Então, não é um trabalho do quê? De base, na escola. Foram buscar ele lá, né? Muita gente fica muito preocupado com peneira de futebol e tudo mais, mas é preciso que seja feito isso em todas as outras modalidades. Todas as outras modalidades é importantíssimo e imprescindível, Rafa. Com certeza. E nunca acho que a gente viu tanta importância o esporte em si, né, como nessas Olimpíadas, porque diante do que a gente está vendo, não desmerecendo o ouro do futebol brasileiro, muito pelo contrário, parabéns pelo desempenho, por ter ganho o ouro, mas se a gente parar para ver diante de toda a atitude deles, eu como uma pessoa que não acompanha futebol, eu não acompanho esportes em geral, mas futebol, durante as Olimpíadas, para ser sincero, eu não assisti nenhum jogo de futebol inteiro. Assisti só pedaços.
enquanto cheguei a assistir várias outras competições inteiras. E assisti, eu falei que eu ia assistir a competição de escalada, Edson Júnior, e é a coisa mais sensacional do mundo, Edson. É muito doido, porque é muito rápido. É muito rápido. Eu falei que eu queria queimar minha língua e queimei a minha língua. É muito bom competição de escalada. Vocês precisam assistir. Quem nunca assistiu, depois procura e vá assistir. Mas é muito bom nessa competição de escalada e eu acho que eu vou começar a treinar escalada para a próxima Olimpíada. Mas quando a gente vê, né, nessa questão, ganhou ouro, mas também o futebol, mas também, gente, ganhou ouro, mas diante de toda aquela marra que foi tendo, desculpa, para mim eu sou muito mais o ouro do surf, que a gente conquistou. Para mim, eu sou muito mais. Parabéns, Rebeca. Grande nome dessas Olimpíadas. Parabéns. Parabéns, entendeu? Se a Rebeca fosse um país, ela ficava na frente da Argentina no quadro de medalhas, para você ter uma ideia. Então, aqui a gente tem a Nicole comentando na nossa transmissão ao vivo. As medalhas vieram de quem não esperávamos. As pessoas depositaram muita torcida em pessoas famosas, como Medina ou a Letícia do skate. E quem levou foram os nomes novos. No caso do skate, a Fadinha, hoje ela é melhor ranqueada que a Letícia, né? A Fadinha, ela é melhor ranqueada hoje do que a Letícia Buffoni. Na verdade, era a outra que estava melhor ainda, que não se classificou para a final porque estava machucada. A Pamela era a melhor do ranking até então, né? E em relação ao Medina, né? Os dois, eles são campeões. Só que o Medina tem muito mais mídia, né? E tudo mais, né? Grande abraço. Medina era o babaca que não se vacinou e perdeu. Tá tendo Mundial de Surf no México. E a Anta disse que não deu tempo de vacinar, né? Falou que não deu tempo de vacinar. Nossa, eu tô com uma pena! E ele não tá competindo, porque ele não podia entrar no país lá, porque não tá... Opa, chegou. Não tá vacinado. E então ele perdeu agora o Mundial, mas o Ítalo tá lá, né? Isso, a culpa é da Yasmin. Sempre Espero que... no caso ele não tá... Eu falei, espero que a Yasmin esteja no Mundial, mas ele não está nem no Mundial, mas deve estar com a Yasmin, que... Meu Deus, essa mulher tá acabando com a vida do Medina, mas enfim... Não, o mais Como engraçado do Medina, ídolo, né? O mais engraçado do Medina é que ele era a propaganda do Bradesco que passava nas Olimpíadas. Aí do nada ele desapareceu. Nada ele desapareceu da propaganda do Bradesco, né, Edson Júnior? Mas ficou. Não, o Medina acho que foi uma das questões mais quando a gente compara e vê toda a trajetória, porque ele é um grande nome. Querendo ou não, ele era um dos grandes nomes da nossa expectativa, né? A gente achava, muita gente tinha certeza que ele ganharia o ouro, Edson Júnior. O Medina é um amigo do Neymar, né? Ele tem muita mídia, garoto propaganda de banco, etc. Então, na verdade, o último brasileiro campeão mundial era o Ítalo, né? Mas, assim, o Medina ele tem muito mais mídia do que o Ítalo, né? Só que o Ítalo está numa fase até melhor do que o Medina. Tanto é que ele foi lá e comprovou e ganhou a medalha de ouro. E o Medina ficou sem absolutamente nada. Nada, né? As pessoas ficaram decepcionadas realmente com o Medina fora do pódio. Porque era muita esperança nele. Tanto é que, como você disse, ele era garoto propaganda do Bradesco. Porque o Bradesco ia colocar alguém que não tinha chance de medalha para fazer propaganda para eles, né? Então o Medina é escolhido justamente por isso. Porque ele é uma opção de medalha. Ele era um dos favoritos à medalha. O Brasil poderia ter um pódio duplo no surf, né? Mas ele... Faltou a Yasmin lá, né? Para ele ganhar a medalha, eu acho, né? Eu acho que... Se a Yasmin fosse, acho que deveria ter pódio triplo, viu? Porque ela subiria no pódio também para ficar com a medalha de bronze, né? Mas... Ia ter que dar uma medalha só para ela. Ia ter que arrumar uma medalha. Tá aí, Yasmin! Por que você não começa a treinar e vai competir junto? Também tem e faz aquela grande... Podia ser você, Yasmin, naquele 360 do Bruno Fratos. Podia ser você, Yasmin. Podia. Nossa. Pensou? Mas não deu e vamos ver agora para Paris. É um ciclo mais curto, né? Eu acho que ele tem chance de voltar. Obviamente tem chance de voltar, né? O Brasil tem três grandes surfistas, que é o Medina, o Ítalo e o Felipe Toledo, né?
E agora nós temos apenas o Ítalo e o Felipe na disputa lá do Mundial, nessa etapa lá do México. Mas como o Medina disse, eu posso descartar uma etapa porque eu não vou bem, então eu vou descartar do México, mas eu vou procurar me vacinar em breve. Mas vamos ver, né? Agora no circuito mundial. E é isso, Rafa. Acho que tem mais alguma coisa que você queira explorar, porque falei um monte já, né? Falei bastante, já estão quase 1 hora aqui já de live. Já. Mais de 1 hora. Mais de 1 hora de live, Edson Júnior. Edson Júnior, agora com muito cuidado, pelo amor de Deus, com muito cuidado, vamos encerrar o nosso Rotóquio Live The Reunion, né, que é o nome deste episódio. Eu queria falar que a gente não falou da nave espacial do Jeff Bezos hoje. Calma que eu tenho uma notícia, Edson Júnior, que eu não... Sabe a notícia que eu não te mandei? Eu tenho uma notícia, porque afinal essa é o Rotóquio, a Rota de Tóquio. Então, para encerrar, a gente vai falar de uma notícia que não tem a ver com as Olimpíadas. Não tem a ver com as Olimpíadas. Mas tem a ver com Japão. Tem a ver com o Japão. Tá. Por incrível que pareça, tem a ver com o Japão, né? Porque o Rota de Tóquio é o seguinte: o Japão, ele tá lançando os seus foguetes. Oi, se eu já jantei? Já jantei, obrigado. O também. Japão... Ninguém perguntou. O Júnior... mãe, o Júnior também já jantou. Jefferson Bezos, com muito cuidado agora nesse momento, lançou o seu espacial de Pikachu. Ele lançou seu foguete espacial para o espaço. Foi e voltou, né? Todas as partes desmembradas, né, do foguete de Pikachu, fazendo já a censura ao vivo, né? Porque aqui não tem edição, estamos ao vivo, né? E aí o que acontece? É uma empresa privada que fez isso, né? O Japão também não está atrás disso, Edson Júnior. No Japão existe uma empresa que se chama... Qual que é o nome da empresa? Cadê o nome aqui? IST. Viu, Edson Júnior? A Interstellar Technologies, ou IST. É uma empresa japonesa que ela é em exploração espacial. Só que a diferença da empresa lá do Jefferson Bezos, a Blue Origin, né? A Blue Origin, né? Eu estou tentando fazer sotaque que eu não tenho. A Blue Origin é uma empresa com grande capital. Tem muito dinheiro para fazer suas coisas. Ele é o homem mais rico do mundo, né? Não é mais, perdeu o posto. Perdeu o posto. Li hoje a notícia. Perdeu o posto hoje, se eu não me engano, né? Então a Blue Origin lança seus foguetes e ela mesma paga seus foguetes. A IST depende de crowdfunding, Edson Júnior. Vaquinha. E além... ela depende da vaquinha. E além disso, ela também depende de patrocínios, Edson Júnior. Você pode patrocinar a empresa para eles mandar um foguete para o espaço. Os foguetes deles são menores, tá? Não são do nível grandioso da Blue Origin ou da SpaceX, né? Mas são foguetes menores, não habitáveis por pessoas. Mas você pode fazer alguma graça, alguma coisa, colocar sua propaganda do lado e tal. E o foguete não parece um Pikachu, né? Diferente do Jefferson Bezos, né? Que esses foguetes parecem quase uns mísseis mesmo, sabe? Mas o que acontece? Qual a graça? Teve um foguete que parece um míssil. Né? Todo foguete parece um míssil, menos o do Jeff Bezos. Exatamente. Teve uma empresa que patrocinou essa viagem, né? O foguete Momo, né? A empresa chama Tenga. E ela patrocinou e enviou para o espaço um foguete com seus produtos dentro. A Tenga é uma empresa de produtos, brinquedos. Para adultos. Para adultos, Edson Júnior. E ela lançou o foguete para o ar junto com seus produtos dentro. Então, tem foguete daquilo que a gente não pode falar em todos os lados, Edson Júnior. Impressionante. É impressionante. Parabéns à empresa e ao Jeff Bezos.
E a gente fica na expectativa do dia que a gente vai ver Cuba lançar o seu programa espacial. Eu queria muito ver Cuba lançando seus foguetes, Cuba lançando sua candidatura para as Olimpíadas, Cuba lançando um monte de coisa. Cuba mora aqui. Tem um pedaço de Cuba no meu coração, Edson Júnior. Você sabe que um dos melhores jogadores da seleção masculina de voleibol, o Leal, ele era cubano, né? Naturalizado brasileiro. Não sabia disso. Eu não sabia que o Bruninho é filho do Bernardinho, mesmo o sobrenome de ambos sendo Inho. Inho, né? O sobrenome dos dois é o mesmo, Inho. Exatamente. Edson Júnior, depois que a gente conseguiu trazer o foguete de Pikachu, porque não podemos falar outra palavra aqui, porque estamos ao vivo, acho que a gente pode encerrar, dar um abraço em todo mundo, abraça sua medalha, você que está aí ouvindo a gente. Fique, olha, Edson Júnior é bem mais que eu, viu? Eu só tenho uma aqui, né? Mas tudo bem. Muito obrigado a você pelo seu carinho. Eu corri com o Danielzinho, essa medalha aqui estava o Danielzinho, que correu a Olimpíada, ele correu essa mesma corrida que eu estava. Ó. Que legal. Como ele é de Bauru, você podia ter pego uma carona com ele. E o Daniel Chaves também, o outro que estava na maratona, ó. Tava na mesma prova também. É isso aí. Gente, muito obrigado. Não fala isso, não fala, não. Não pede pra voltar, não. Acabou. Tem ouça o podcast. Vamos lá. Pra você que tá acompanhando a gente, vamos voltar sim. Tá achando o quê? O Rotóquio acabou. Guarda. Rotóquio acabou porque, né? Não tem mais nenhum que agora acabou mesmo. Infelizmente, pá. Tem mais coisa vindo por aí. Edson Júnior pode fazer companhia para você todos os dias a partir da meio-dia e meia, meio-dia e 40, meio-dia e 50, depende do dia, né, Edson Júnior? 5 para 1, tamo aí. Exatamente, lá na Primeira FM 99.9, né? Você escuta Edson Júnior. Você tenta às 10h30 da manhã também no Bom Dia 99. Edson Júnior tá lá na Primeira FM no período da manhã. Você pode ouvir ele lá na Primeira FM. Na rádio deste Instagram, né? Na rádio deste Instagram, inclusive. Siga o Instagram da Primeira FM, por favor. Exatamente, segue o Instagram. Se você está assistindo a gente pelo Instagram da Primeira FM, me segue, conta do Rafa. Se está assistindo a gente pelo meu Instagram, conta do Rafa, segue a Primeira FM também. E a gente vai esse intercâmbio. Eu, Rafael, vou voltar ainda este ano, pelo menos 2 projetos. Num você vai voltar comigo, Edson Júnior, que é a Rotaspectiva 2021. A nossa retrospectiva deste ano. Que no caso vai ser a Rotaspectiva 2020, parte 2. Vai ser. Na retrospectiva, ao invés da gente gravar a parte de esporte, a gente pode só picotar pedaço do Rotóquio e pôr? Não. É quase a mesma coisa. A gente gravou antes da Olimpíada. É verdade. Então, no final do ano vai ter a retrospectiva, tá? Um programa que vai vir aí com a retrospectiva do ano. Eu vou vir ainda este ano com o Rota do Oscar para comentar sobre os filmes do Oscar. E eu vou fazer diferente, viu, Edson Júnior? O Rota do Oscar. Porque o Oscar é só no fevereiro, março do ano que vem. Né? Então vai demorar. Né? O Rota do Oscar esse ano vai começar já. Esse mês já vai ter Rota do Oscar. Por quê? Para dar tempo da gente comentar os filmes que pode ser que seja indicado. Porque aí dá tempo todo mundo assistir. Porque o nosso problema do Rota do Oscar era ter que fazer maratona em cima da hora e não dava pra assistir nada e a gente fica comentando filme que a gente não assistiu. Então a gente tinha que brincar de Glória Pires aqui, então não funciona muito bem. Então nós vamos começar o Rota do Oscar já, né? Que não é muita praia do Edson Júnior, mas tá convidado sempre a participar do Rota do Oscar também, mas não é muito sua praia. Mas no Retrospectiva eu quero você, viu, Edson Júnior? Eu venho pra falar de Olimpíada. Então é isso aí. Muito obrigado a Nicole todos. Quer que a gente fala do Rock in Rio. A gente pode falar do Rock in Rio. Claro, com certeza. Você rock, eu sou Rio. Lollapalooza. Lollapalooza que João Dória prometeu que vai ter em janeiro. Ele falou, vai ter sim, em janeiro. Ele disse. Vou deixar aqui um protesto para encerrar. É de noite! Faz a Fórmula 1! Faz a Fórmula 1! Não! Tchau! Banzai! Banzai! Curte, compartilha, segue a gente. Um beijo. Como é que encerra sem fazer cagada? Eu não sei, pera lá. Eu vou sair. Tchau. Tá, sai aí que eu vou encerrar aqui.
Ai, vamos ver agora como é que eu faço para encerrar sem perder